Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos agora para mais um estudo. Você sabe o porquê a liderança judaica não acreditou em Jesus? A pergunta correta é: por que a liderança judaica não creu em Jesus? Isso que nós vamos ver. Para entendermos o motivo disso ter acontecido, nós precisamos entender o contexto judaico ao qual estava passando naquela época, enquanto Jesus, Yeshua, estava aqui conosco. Entendendo o contexto que estava acontecendo, fica muito mais fácil de aprendermos, além do contexto judaico, porque é uma escritura judaica escrita por judeus. O primeiro tópico é saber que naquela época quem governava Israel era Roma, auxiliada por líderes judaicos do Sinédrio e do Templo. Segundo aspecto é que no Templo em Israel tinha muitos ali dentro que não deveriam estar. No caso, haviam muitos sacerdotes e líderes do templo e sinédrio que não eram nem levitas. Nós sabemos pela lei de Deus que ali só podiam estar levitas. Mas na época de Yeshua, o templo, o sinédrio, estava corrupto. Então, levitas não estavam ali. Muitos do sinédrio do templo compravam de forma em dinheiro, em espécie, uma cadeira no templo ou no sinédrio. Então veja, muitos que estavam na liderança do templo e do sinédrio não deveriam estar ali por não ser levitas, porém como havia corrupção em Israel tanto no templo como na governança, você vê pessoas que não eram e não podiam estar ali, mas estavam porque compravam cadeiras no templo e no sinédrio. Terceiro aspecto, e não menos importante, era que, por exemplo, João que batizava, Yohanan que batizava, ele não estava no templo e ele era filho de sacerdote. E você vê João, que batizava, morando no deserto. Ele era levita. Então, os levitas, sim, tinham lugar no templo. Mas veja que João está no deserto. Muitos estudiosos acreditam que os levitas, que é quem realmente tem um lugar no templo e no sinédrio, como a palavra de Deus fala, teria que ser levita. Vemos então, por alguns estudiosos, que os levitas realmente que deveriam estar não estavam. Então, muitos levitas acreditam que estavam morando no deserto, uma forma de protesto à corrupção no templo e à corrupção no sinédrio. Esses levitas que foram morar no deserto são chamados de essênios. E além de eles morarem fora, no deserto, esses essênios, que na verdade acredita-se que eram os levitas verdadeiros, que deveriam estar no templo, você vê João também. Eles tinham uma sociedade em Qumran, onde eles guardavam as escrituras, estudavam, eles também eram escribas, eles copiavam de forma fidedigna todas as escrituras. Inclusive os livros que nós temos de Gênesis, até antes dos evangelhos, os profetas também, e outros livros considerados hoje apócrifos. Mas eles tinham esses livros lá em Qumran, esses essênios, que na verdade são levitas. Os essênios também, os levitas, eles aqui enfatizavam sempre a pureza ritualística. E eles também faziam comentários dos livros da Bíblia e também escritos, os livros dos profetas e alguns livros também considerados apócrifos.
em Mateus, capítulo 3, do verso 1 ao 3, diz: naqueles dias apareceu João, que batizava, pregando no deserto da Judéia, e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Ali, reino dos céus é mesmo que reino de Deus. Para cumprir o que disse o profeta Isaías. Isaías fala o quê? Isaías, lá no capítulo 40, verso 30, fala assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. E no verso 5 diz, mais à frente: então saiam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda circunvizinhança do Jordão. Verso 6: e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Verso 7: vendo ele que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, aqui, gente, não é todo fariseu, alguns dos fariseus. Quem que ele estava vendo? Quem eram esses fariseus especificamente aqui nessa palavra e os saduceus? Eram aqueles que compunham o sinédrio. Muitos deles tinham comprado cadeira, é a liderança judaica, tá? Do templo e do sinédrio. Muitos deles compraram cadeira no sinédrio. E eram alguns da crença de fariseus e outros da crença de saduceus, que nós já vamos ver qual que era. Então, esses vinham da liderança lá do templo, corrupta, vinham ao batismo. E olha o que João, que batizava, disse para eles: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da era vindoura? Perceba a forma com que Johanã, João, aquele que batizava, trata os homens do sinédrio, esses alguns fariseus e os saduceus. Agora vamos ver quem eram os fariseus, no que eles criam. Porque eu vou mostrar depois que Yeshua, Jesus, era fariseu, o apóstolo Paulo, Shaul, era fariseu, mas aí depois. Vamos ver agora, os fariseus, eles criam na ressurreição dos mortos. Eles também criaram um sistema sinagogal na diáspora, quando estavam na diáspora. Como não tinha templo na diáspora, eles criaram então a sinagoga, aonde eles estudavam e ensinavam a Torá, os escritos e os profetas, em 54 porções durante um ano. Então, eles também ensinam os fariseus, por exemplo, a oração que inicia Avinu Sheba Shamayim, que quer dizer Pai Nosso que estás nos céus. Então, aquela oração que Yeshua Jesus nos ensinou é ensino farisaico, nada contra. Mas é bom ressaltar porque as pessoas pensam que fariseu é tudo ruim. Não, veja que o ensino deles era bom, tá? Tem a ver com a Bíblia, com Yeshua e com também apóstolo, por exemplo, apóstolo Paulo. Eles também criam em anjos e espíritos, tudo de acordo com a Bíblia. Já os saduceus, eles não criam em ressurreição dos mortos. Hoje nem existe mais, essa crença saduceu, que é uma ramificação judaica. Você vê que eles não criam ressurreição dos mortos, os saduceus. Eles eram parte também da alta classe aristocrática judaica. Eles não criam nem anjos, nem espírito. Totalmente contra aqui, a Torá, a palavra de Deus. Então, essa alta classe da sociedade, os saduceus, eram a maioria no sinédrio. E eles pagavam dinheiro para Roma, para que eles fizessem parte desse sinédrio e o templo do Senhor. Porém, eles não eram levitas, como eu falei desde o princípio, e eles não deveriam estar no templo. Então, a corrupção era tão grande nessa época que eles compravam as cadeiras do templo e do sinédrio. Que horror! Johanã João o chama, então, de raça de víboras. Vamos para a parte 2 agora.